Olá, amigos. O portal DBO e a revista Agro DBO tem um prazer e a satisfação de receber o administrador de empresas Bernhard Kipp, que é produtor rural, pecuarista, agricultor e vice-presidente de marketing da Agco, a corporação que tem sob o seu guarda-chuva as empresas Massey Ferguson e Valtra em destaque. Bernhard, seja bem-vindo. Obrigado, Richard. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. A gente queria ouvir você sobre como está o setor de máquinas agrícolas. Eu diria assim que, a nível de mercado brasileiro, sem dúvida, nós estamos tendo uma queda. A Massey Ferguson e a Valtra têm, nesse mercado mais difícil, até crescido sua participação, com mais de 1%, sendo a Massey a líder, a Valtra o segundo colocado. Sim, esse ano é um ano de ajustes, mais difícil. Eu acho que o ano que vem vai se comportar muito em paralelo a esse ano, sendo que alguns segmentos do agronegócio vão evoluir, outros menos, e no frigir nós achamos que vai ser um ano de luta o ano que vem. Quanto por cento menos este ano? Em relação ao ano passado, a média vai ficar na base de uns 25% a 30%. A gente tem que ver agora como é que vai ser o final do ano. Minha percepção vai ser na base de uns 27%, 28% de queda. De queda, isso basicamente tratores e colheitadeiras. Exatamente, eles estão bem similares os dois, sendo que houve uma mudança um pouco no perfil. A gente vê que a pecuária se manteve sendo mais firme. Tem crescido bastante. Tem crescido, e isso especialmente a Massey Ferguson tem tido uma penetração muito boa. E do outro lado, nós acreditamos que ano que vem alguns segmentos vão se melhorar. Por exemplo, a questão da cana, a gente acha que não é que vai ser uma bonança, mas tem um viés de melhorar, porque esse ano realmente a cana sofreu muito. Acho que é muito importante a gente frisar que praticamente nós acabamos com nossos canaviais, nossa indústria, o pessoal, e agora pelo menos estamos com um viés positivo na cana de novo. Mas do outro lado, Richard, a gente tem que ser bastante claro, a única coisa que nós brasileiros temos que realmente é competitivo lá fora é o agronegócio. Em termos de Brasil, que é quase um terço da nossa economia. Eu acho que hoje o agronegócio brasileiro está bem melhor do que, por exemplo, o nosso futebol, né? Que antigamente era uma coisa que a gente tinha muito orgulho. E acho que é muito importante a sociedade civil realmente entender que o agronegócio vai ser fundamental o ano que vem e nos próximos anos para o Brasil sair dessa situação difícil que ele se encontra. Porque muitos outros segmentos nós não somos exatamente competitivos. Você se refere à área industrial, né? Eu me refiro à área industrial, à área de serviços, que também teoricamente é uma área que pode se fazer exportação. Eu acho que o foco nosso do país tem que ser agora exportar. E nós, da Massey Ferguson e da Valtra, temos um histórico muito forte de exportação. E nós fomos muito honrados, recebemos até um prêmio de máquina. O grande mercado para a agro de exportação é o que? África e América Latina? Olha, com o novo cenário que tá pintando em relação à desvalorização do real em relação ao dólar, não só os mercados da América Central, América do Sul e África, existem até outros mercados que a gente pode se tornar competitivo. Como a ACO tem fábricas espalhadas no mundo inteiro, nós temos que realmente ver quem é mais competitivo. E eu diria assim que é cedo de a gente achar que vai conseguir, mas nós estamos trabalhando para conseguir entrar em mercados além dos que eu falei. Existem mercados no Oriente Médio que a gente historicamente já atuava e saímos, que a gente pode voltar. Mas o mundo hoje tem uma limitação de terra para fazer agricultura, né? Onde tem terra, tem sol, mas não tem água. Eu diria assim... Poucos países como o Brasil têm área para expansão.
Isso é verdade, mas tem a manutenção, né, que é muito forte, que tem que ser feita. E tem áreas de expansão no Oriente Médio, na África, sem dúvida, que tem potencial. Os 4 elementos que você colocou, onde a terra e a água são o mais restritivo, vão ter uma importância muito grande para a nossa sociedade no futuro, não no curto prazo, apesar que no Brasil acho que a gente está vendo que cuidar bem dos nossos recursos hídricos será essencial. O mundo hoje é globalizado e você, inclusive, morou recentemente nos Estados Unidos, né, na área de irrigação. Como é que você vê hoje essa globalização em termos de trazer tecnologia para o Brasil de máquinas e equipamentos? A gente tem percebido que algumas máquinas lançam na Europa ou nos Estados Unidos e semanas depois elas estão já praticamente à disposição no Brasil, o que antes levava muito tempo, né? Isso, Richard, hoje a gente está muito rápido nesse sentido, também porque muita dessa tecnologia não está mais voltada para o ferro ou para uma coisa mais difícil, e sim mais para a parte eletrônica, que é até certo ponto mais fácil de trazer. É claro que são produtos linkados ao dólar, geralmente fabricados em 2, 3 lugares e montados em diferentes lugares. A vontade do agricultor em trazer tecnologia e melhorar o dia a dia dele aumentou essencialmente. E não é só uma questão de facilitar o dia dele, é que nele se acostuma. Eu acho que hoje quase ninguém mais iria comprar uma televisão sem controle remoto, né? Daqui a pouco nem mais vai comprar a televisão, vai fazer tudo via internet na tela dele. Então, os nossos maquinários, sistemas de irrigação, todos eles vão ir para esse lado. E qual é o caminho que vocês estão prevendo hoje na evolução tecnológica dessa tecnologia embarcada? Para onde vai caminhar o desenvolvimento, o aprimoramento, o futuro breve? Onde é que você vê novidade aí? Olha, o futuro breve vai ser que as mudanças vão ser muito maiores do que a gente imagina e provavelmente mesmo eu, sendo mais criativo, não vou conseguir imaginar tudo. Porque as possibilidades são muito grandes. Hoje as informações das diferentes áreas, seja das análises de solo, seja das sementes, seja depois da questão da pulverização, preparação de solo, análise foliar, tudo ainda está em silos. E esses silos não estão conversando. E o agricultor, ele no fundo está literalmente chateado com um mundo de informações, mas ele não consegue juntar. E esse vai ser o grande desafio, onde nós da ACO temos uma política bem diferente do que alguns dos nossos concorrentes. Nós acreditamos em abrir esses silos, em não tentar controlá-los e sim manter isso aberto. Torná-los vasos comunicantes. Torná-los vasos comunicantes e deixar com que pequenos startups, pequenas empresas que criem comunicação, que criam algo novo, que isso possa ser integrado, que é o que a gente no fundo chama de multimarcas. Não só porque nós também temos a GSI, você sabe que a ACO adquiriu a GSI, então nós empresa, estamos desde o plantio até voltada à silagem. Mas aí a gente percebe hoje em trabalho com outras empresas que querem trabalhar conosco, que esse mundo é muito maior. E quanto mais a gente deixar isso aberto, mais isso vai agregar. E eu acho que essa evolução será muito mais rápida. Se a gente olhar, por exemplo, alguns segmentos diferentes, vamos pegar o segmento de farmácias. Você vai falar, o que tem a ver farmácia com agronegócio? Hoje as farmácias têm já dentro da sua caixa registradora, eles conseguem exatamente ver o perfil do cliente pelo que ele compra, o que ele precisa, isso vai administrar o inventário deles, isso vai mapear a região de que tipo de produto, que tipo de consumidor existe para atrelar os dois. E a mesma coisa nós podemos fazer no agronegócio. O agricultor pode fazer na sua propriedade. Isso envolve os agentes financeiros, isso envolve a questão do seguro,
que o seguro agrícola é uma coisa que cada vez mais nós vamos ter que realmente encarar no Brasil, não só por uma questão... Tem crescido o seguro? Olha, os números que eu vejo mostram que o crescimento ainda é pequeno, nós deveríamos ter mais. Não só por uma questão de proteger o agricultor, e sim proteger a nossa economia. Como um todo. Né? Se o ano que vem tudo indica... Que é um efeito dominó. Né? Exatamente, o efeito dominó. A questão de a gente... Porque a insegurança climática, que é o principal risco do agricultor, ela vai continuar, ela inclusive está aumentando. Consecutivamente, a gente fazer um seguro sobre isso ajuda. Voltando ao exemplo das farmácias, que tudo isso hoje, essa informação gerada que acaba ajudando a tomar as decisões certas para usar os recursos melhores, é o que nós precisamos, porque a agricultura como um todo e a pecuária também, a gente usa muitos recursos de uma maneira não eficiente. É verdade. E esse desafio não é um desafio que o agricultor sozinho vai resolver. Como é que a indústria, especialmente a Agrico e a Valtra, avaliam essa questão de treinar a mão de obra, preparar a gente para trabalhar com tecnologia no campo? É um desafio muito grande. E não é um desafio só da GCO, não só é um desafio da nossa rede Massey Ferguson e da nossa rede de concessionárias Valtra. É de toda a indústria. De todos, é do agricultor, todos. Fatos concretos que a gente tem que fazer. Número 1 é valorizar o indivíduo na propriedade agrícola. Tá? Que quer dizer valorizar? Ao meu ver, de uma maneira simplista, criar um sistema de mérito voltado para todos os que participam na cadeia produtiva. Outra coisa é criar metas e essas metas serem, claro que o Paulo, claramente explicadas e, quando atingidas, realmente o pessoal participar. Bom, esse é um lado. O outro lado é o lado realmente da base de treinamento. Nós, das indústrias, nós do agronegócio, vamos ter que investir em treinamento. Muitos acham cansativo e acham frustrante investir em treinamento. Eu já vi muito cliente, colega meu falar assim, pô, eu mandei um funcionário meu para um treinamento e depois de alguns meses o meu vizinho contratou ele. Sem dúvida esse risco existe na indústria, como mais. Nós vamos ter que criar métodos para segurar esse colaborador. Mas deixar de treinar é um erro maior. E a questão da água, que você trabalhou tanto com Valmont, irrigação, né? Ainda trabalha. Como você vê essas proibições praticamente no Brasil, ou restrições, ao uso da irrigação como uma das tecnologias disponíveis? Eu acho que no momento nós estamos num ponto onde as informações disponíveis para a grande maioria das pessoas não são muito fidedignas. As leis escritas, elas são pouco flexíveis e elas têm evidentemente o viés punitivo para aqueles 5, 10% que fazem a coisa errada. E nós vamos ter que evoluir dentro da nossa sociedade para entender que nós temos que armazenar essa água. Nós precisamos pensar, por exemplo, no Cerrado, em regiões onde Cristalina, Lusiana, que já fazem isso, realmente falar, olha, lá não só deu certo, como gerou emprego, gerou renda e deu estabilidade econômica não só para aquela região, mas para o resto do país. Então, nesse ponto, falta um pouco uma divisão mais concreta e eu acho que uma política de deixar a iniciativa privada fazer. Eu nem acho que nós precisamos de subsídios, nada nesse sentido, mas nós precisamos criar com que a iniciativa privada possa fazer investimentos nisso e os órgãos reguladores olhem isso com um viés tanto da sustentabilidade como do nosso futuro.
esse equilíbrio, que não é nada fácil, é fácil falar na teoria, é difícil torná-lo prático, é o nosso desafio. Muito obrigado pela entrevista. A casa é sua, como produtor rural e nosso assinante de longa data. Richard, muito obrigado. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela sua coragem em sempre falar o que muitas vezes não querem escutar. Mas o nosso agronegócio brasileiro é importante e toda a sociedade precisa saber disso.